Shalom, paz e prosperidade a todos, em nome de Yeshua. Estamos na nossa 15ª live da nossa jornada de 21 dias, tempo de cura. Como eu havia dito pelos stories, a live de antes de ontem e de hoje não foram meio-dia exatamente, devido à minha viagem, mas estamos de volta em casa, para a glória do Eterno. Então a partir de amanhã, as lives retornam ao meio-dia, ok? A partir de amanhã as lives retornam ao meio-dia. Então, bora para a nossa meditação. Vocês já sabem, sem enrolação, direto ao ponto, Kadima. Hoje o assunto é meio pesado. Vai quebrar paradigmas aí, ok? Vai ser uma coisa assim muito forte. Vamos entrar em dois assuntos aqui que podem trazer algum tipo de desconforto espiritual. Atos 19, verso de número 11. Vem comigo. Atos 19, verso 11. Quem está chegando agora, Atos 19, verso 11. O texto diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, primeiro ponto aqui. Primeiro ponto. Há quem vai dizer, os céticos, pessoa cética, pessoas que não entenderam realmente algumas questões aqui das escrituras, assuntos neotestamentários, vão dizer e argumentar que essa história de orar por copo de água, orar por peça de roupa, orar por fotografia, eles vão dizer, esses teólogos de plantão, esses céticos espirituais, vão dizer que isso é bobeira, isso é enganação, isso é bobagem. Então eles vão dizer, esses pastores que oram pelo copo com água, as pessoas que oram pelo copo com água, as pessoas que oram por peça de roupa no culto, isso é bobagem, isso não adianta. Mas o texto bíblico vai dizer que se levavam do apóstolo Paulo seus lenços e aventais, e havia cura e libertação de espíritos imundos. Imagina uma pessoa, vem comigo, que ora por uma peça de roupa, e fala assim, pode levar para essa pessoa. Aí é uma mãe de um filho que está aí, drogado, perturbado, vendo vulto, viciado. Ela fala, meu filho, veste essa camisa aqui. Quando ele veste a camisa, ele sente esse poder de Deus que está fluindo por meio da camisa. A pessoa liberta por usar a camisa. Porque você fala, mas a camisa tem poder? Não. É que quem orou, quem declarou, quem profetizou, transcendeu do mundo espiritual para a matéria. Por isso os lenços e aventais de Paulo curavam e libertavam demônios. Curavam e libertavam de espíritos imundos. Imagina, eles chegavam e jogavam os lenços de Paulo, os aventais de Paulo, colocavam no enfermo, o enfermo era curado. Agora por quê? Porque João 7,37 vai dizer, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando você flui no rio de vida, quando você flui nas águas do Espírito, dentro de você tem uma fonte inesgotável. Dentro de você existe uma fonte inesgotável. Então, você vai fluir rios de água viva, você flui rios de água viva, as águas do Espírito vão fluindo, que transcende o espiritual para a matéria. Por isso que enquanto Paulo pregava o evangelho do reino, enquanto Paulo ministrava o evangelho, as boas novas,
falava de Cristo, da nova aliança, falava de tudo. Então o que acontecia? A roupa de Paulo era impregnada da vida de Cristo, era impregnada, as vestes deles, os lenços, os aventais, eram impregnados da vida do eterno. Então, quanto mais você fala da vida de Deus, quanto mais você flui no rio de vida, até as suas roupas são impregnadas da presença, do poder de Deus. Porque o poder de Deus transcende do espírito para a matéria. De novo, o poder de Deus, ele transcende do espírito para a matéria. É por essa razão que quando você pega um copo com água e coloca um copo com água, e aí a gente faz a oração. Eu já fiz várias vezes aqui nas lives. Pega um copo com água, vamos orar pelo copo com água, e você toma um copo com água, pessoas são curadas, porque o Espírito transcende até a matéria. Então não seja cético. Não seja cético. Os atos proféticos são reais. Os atos proféticos são reais e poderosos. Então, quando se ora por um copo com água, quando se ora por uma fotografia, quando se ora por uma peça de roupa, transcende o espírito para a matéria. Aqui na Bíblia, está na Bíblia. Então, presta atenção. Eu estou dando a base bíblica agora. Mas talvez no último dia, no 21º dia, a gente faça uma oração com um copo com água. Hoje não. Mas talvez no último dia a gente faça com um copo com água. Mas eu estou mostrando a Bíblia. Ok? Provavelmente no último dia a gente faça uma oração com um copo com água. Mas eu quero que vocês entendam que eu estou provando à luz das Escrituras, da Nova Aliança, que o poder de Deus transcende para a matéria. Agora vamos continuar o texto. Verso 14. Atos 19, 14. Olha isso. Olha como diz o texto. E os que faziam... Verso 19 e 13, olha só. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles não falaram errado. Eles não estavam errados. Eles falaram direitinho. Jesus é Cristo Jesus. Paulo pregava Cristo Jesus. Então, esses estavam falando para os espíritos imundos: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Por que está dando esse detalhe? Eles eram os filhos de Seva, principal dos sacerdotes. Porque tem gente que acha que a autoridade espiritual se dá por meio de diplomas, por meio de títulos, por meio de... Existem pessoas que acham que a autoridade espiritual se dá por meio de diplomas, por meio de títulos. Eles eram os filhos do principal da sinagoga. Eles eram os filhos do Bambambam. Os filhos de Seva. Não tem pessoas que falam assim: eu aprendi com fulano de tal. Eu tive aula com fulano de tal. Mas, ei... Você pode ter estudado com fulano, com beltrano, com ciclano. Oi!
Só um minuto, papai está dando aula. Isso, presta atenção. O papai está dando aula. Você pode ter estudado com o doutor, com o vice-querubim. Não, mas o cara, eu tive aula com PhD, com pós-doc em divindade. Eu tive aula com o doutor Beltrano. Esses aqui eram filhos de Seva, o principal da sinagoga, principal dos sacerdotes. Olha isso aqui, gente. Seva! 7 caras não deram conta de um endemoniado. Então anote isso. Os seus títulos e diplomas não te garantem autoridade espiritual. Anote isso. Os seus títulos e os seus diplomas não te garantem autoridade espiritual. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha o que o demônio falou para os 7. Conheço a Jesus. O demônio falou: eu conheço Jesus. Mas olha o que ele fala de Paulo. Olha o que o demônio fala de Paulo. Bem sei quem é Paulo. Você sabe o que significa bem sei? Bem sei. Aqui o demônio está falando assim, ó. Cara, Jesus todo mundo conhece. Agora, Paulo, a gente conhece muito bem. Bem sei quem é Paulo. Eu conheço ele muito bem. Agora, vocês, quem são? Quem são vocês? Conheço Paulo. Conheço Jesus. Bem sei quem é Paulo. Cara, o demônio está falando assim, que conhece muito bem a Paulo. Ele não conhece de qualquer jeito. Ele sabe muito bem quem é Paulo. Mas o demônio olha para os filhos de Seva e fala assim, ó, e vós, quem sois? E aqui eu encerro. Como você é conhecido no mundo espiritual? Anote isso. Como você é conhecido no mundo espiritual? Ou será que você é conhecido? Ou será que você se encontra na condição dos filhos de Seva? Do demônio olhar e falar assim, rapaz, eu conheço teu pastor, eu conheço o obreiro tal, conheço o obreiro, conheço o presbítero. Você eu não conhece não. E aí? A pergunta é, como você é reconhecido no mundo espiritual? Como você é reconhecido no mundo espiritual? Vamos orar? Coloque sua mão na enfermidade. E essa enfermidade vai desaparecer hoje, no nome de Yeshua. Pai, graças te damos pela cura que já está disponível desde a cruz do Calvário, desde a morte e ressurreição de Jesus. E é no nome de Jesus que eu evoco todas as bênçãos disponíveis na nova aliança para os meus irmãos. Em nome de Jesus, seja completamente curada agora essa dor, essa enfermidade, esse câncer, esse caroço, esse mioma, não importa o nome que a medicina dê. Em nome de Jesus agora, eu repreendo esse espírito imundo, eu repreendo esse espírito de enfermidade, eu repreendo essa seta do demônio e lanço fora, lanço para o abismo eterno, e no nome de Jesus eu declaro, seja completamente curado agora. Seja curado agora, seja completamente curada agora. Que esse mioma venha desaparecer agora em nome de Yeshua HaMashiach. Barai, Keman, Toroi, Keman, Darabasui, Dere, Kandarabadai. Em nome de Jesus, seja completamente curado. E o eterno Deus de Israel seja engrandecido e glorificado por este milagre. Em nome de Jesus e Yeshua. Amém. Amém.
Glória a Deus, receba seu milagre. Escreva aqui o testemunho. Deus te abençoe. A partir de amanhã, lembrando, a partir de amanhã, voltamos com as lives ao meio-dia. Shalom e até a próxima. Kadima.